Colocados os marcos históricos e geográficos mais importantes e revelados os precursores da civilização israelita, é hora de fazermos algumas perguntas. A primeira delas, os palestinos atuais são os mesmos filisteus, tão odiados pelos israelitas sionistas? A Bíblia trata os filisteus como os piores inimigos de Israel. Inclusive, teriam sido os filisteus que roubaram a Arca da Aliança. Saul, que foi degolado pelos filisteus, e depois Davi, lutaram contra eles. Mas quem escreveu isso? Alguém do norte? Hoje são os palestinos árabes que gostam de falar nisso, mas não custa lembrar, os filisteus nunca foram árabes, nem eram semitas, se a origem deles são os Pelesh, como tratados pelos egípcios. Houve uma história milagrosa? A resposta é sim. A luta contra os gigantes de 3 metros é uma história que nenhum judeu, cristão ou islâmico quer defender hoje em dia, porque ela evoca a existência de gigantes na história sumeriana. Especialmente os cristãos têm dificuldade em aceitar a luta dos anjos contra gigantes de 3 metros de altura. Assim seria a guerra da conquista de Canaã, como está no livro de Josué. Se esta tivesse ocorrido realmente, não seria na forma como a Bíblia apresenta, entretanto. Aqui temos uma aporia. Ou aceita-se a guerra da conquista como a Bíblia a trata, e para isso há que se aceitar a existência de seres não humanos, para os quais somente anjos armados, seriam querubins, poderiam combater, ou desiste-se de qualquer historicidade. A guerra de Canaã, conforme a Bíblia, é um exemplo de bravura e determinação para o enfrentamento do sobrenatural. Quanto ao aspecto religioso, por que o Egito, que dominou o levante cananita por 3 séculos, nunca tentou impor sua religião a esses povos? Ao que parece, respondo eu, porque essas divindades tinham correspondentes nas divindades egípcias. Por milênios, El foi representado por um touro. El seria equivalente a Ptah. Baal seria Marduk na Mesopotâmia e Amon-Ra no Egito. Ishtar seria Ísis e assim por diante. Estátuas egípcias foram encontradas em Hazor, Megiddo e Gezer, por exemplo. A devoção popular canaanita não interessava a classe dos funcionários e soldados da ocupação egípcia, que em Canaã criaram centros de adoração dos seus próprios deuses. Esta é a resposta que eu daria àqueles que dizem que Javé foi um e somente um. Do até então aqui exposto, fica claro que El e Baal são muitíssimos mais antigos do que Javé. Para Israel, o que significa politeísmo, enoteísmo e monoteísmo? Em toda a história da humanidade, os cultos populares tendem a ser muito duráveis. O povo se socorre de ídolos e imagens que o representam. Esse vínculo é algo muito mais afetivo, mais pessoal. Um ícone ou ídolo canaanita está muito mais próximo do agricultor que pede safras boas, chuvas boas, nas horas de aperto, do que um deus estatal. Muito menos ele espera de uma divindade fabricada por intelectuais, profetas, escritores, sacerdotes que representam o Estado, o qual necessita ter uma divindade nacional, militar, para enfrentar os inimigos internos e externos. Javé sempre esteve muito distante do povo até o século VII. Os israelitas, diz a Bíblia, traíam Javé seguidamente. Essa divindade do sul era ciumenta, ciosa de exclusividade. Mesmo quando o culto a Javé já estava consolidado, no século VIII, por exemplo, ainda havia sacerdotes israelitas que faziam culto e queimavam incenso a Baal e sua consorte Asherá. E essa situação perdurou enquanto esse povo se chamou israelita, e como veremos até um pouco tempo depois. Salomão, rei entre 970 e 931 a.C., é o melhor exemplo dessa infidelidade. Senão vejamos 1 Reis 11. O rei Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras, além da princesa egípcia. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam ídolos. Moabe, Amon, Edom, Sidom e os heteus, apesar do Senhor ter dado instruções expressas a seu povo para que não casasse com pessoas dessas nações, porque as mulheres com quem eles casassem haviam de os levar a adorar aos seus deuses.
Apesar disso, Salomão deixou-se levar pelo amor dessas mulheres. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. Elas foram, sem dúvida, responsáveis por ele ter desviado seu coração do Senhor, especialmente no tempo já da sua velhice. Encorajaram-no a adorar os seus deuses em lugar de confiar inteiramente no Senhor, como fazia seu pai Davi. Salomão prestou culto a Asterote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez claramente o que o Senhor condenava e recusou seguir o Senhor, ao contrário de seu pai Davi. Chegou mesmo a construir um templo sobre o Monte das Oliveiras, do outro lado do vale que está em frente de Jerusalém, dedicado a Shamash, ou Shemosh, o depravado deus dos Moabitas, e um outro, ao Moloque, o igualmente abominável deus dos Amonitas. Salomão construiu assim templos para que as suas mulheres estrangeiras lá oferecessem incenso e sacrifícios aos seus deuses. O monoteísmo se seguiu ao enoteísmo, como se sabe, e este enoteísmo se seguiu o politeísmo. O panteão israelita, no entretanto, era o mesmo panteão canaanita. Israelitas são canaanitas. Escolher uma divindade entre outras, especialmente uma ligada ao Estado, ao rei e sua administração, não era coisa fácil. Somente a obrigação e a sanção legal estatal, como a sentença capital, poderia criar um monoteísmo estrito. Com Akenaton, o faraó egípcio, aconteceu a mesma coisa. Teve ele que obrigar o abandono do culto a Amon-Ra. Seu reinado foi curto e logo o Egito voltou ao culto anterior. É inteiramente falsa a ideia que o monoteísmo é muito antigo entre os israelitas. O desconhecimento disso é enorme e enseja múltiplas e desnecessárias discussões. Uma grande pergunta, que é feita pela escola minimalista, aliás, houve de fato um êxodo? O Egito Antigo sempre atraiu refugiados das regiões áridas. A região do Delta abrigou em vários momentos da história do Egito gente do Levante, da Arábia, do deserto de Negueb, midianitas, do oeste que vinham os líbios, do sul os cuxitas e povos ainda mais distantes. A história egípcia registra a invasão dos Ixos. Essa última foi conhecida obviamente pelos redatores do livro do Êxodo. O historiador judeu-romano Flávio Joséfos, que viveu no século I, registra isso no seu livro Antiguidade dos Judeus. Nunca houve um sojourn, uma estada, de 430 anos no Egito, pois não há registros disso feitos por um povo obcecado em tudo registrar. Nem nunca houve um Êxodo, nem Moisés. Mas houve uma lei, a lei dos sacerdotes levitas, e mais tarde uma reedição dela após o achado milagroso de um texto de Moisés no templo em pleno século VII. A festa da Páscoa recebeu do rei Josias grande incremento e se transformou numa das maiores tradições religiosas de todos os tempos. Não obstante, ela não tem origem histórica alguma, é uma obra-prima literária teológica. A Via de Horus, como mostra essa figura, faz a gente indagar. Fugindo do Egito, então o êxodo é a fuga do Egito, para onde? Para o Egito? A existência da Via de Horus prova a impossibilidade lógica da saída do Egito de uma grande população pelo caminho mais fácil. Este caminho era vigiado por guarnições militares egípcias. Por 300 anos foi assim. Século XV, XIV e XIII. Não seria no século XII o êxodo, em pleno caos do fim da Idade do Bronze. Aqui apresento o argumento demográfico de Donald Redford, um arqueólogo historiador americano. A questão demográfica e socioeconômica do impossível êxodo de 2 bilhões de pessoas de uma população egípcia de, no máximo, na época, em qualquer época, aliás, de 3 milhões de habitantes de egípcios, é um poderoso instrumento racional apoiado em fatos contra as teses maximalistas que sustentam a existência de um êxodo. Se tal acontecesse, para Donald Redford, haveria um choque instantâneo na economia e uma crise política e social
somente comparável àquelas dos chamados períodos intermediários. Nenhum registro egípcio desse fenômeno social-econômico foi feito. E também, como demonstrar a invisível estada do deserto por 40 anos de 2 milhões de pessoas, algo que nem a arqueologia ideológica da propaganda sionista conseguiu provar, apesar de extensos estudos de campo por mais de 20 anos. O maior motivo para a sustentação dessa história por séculos e séculos é a existência também duvidosa da outorga dos 10 mandamentos, pelo menos na forma com que a Bíblia, no livro do Êxodo, a apresenta. Mas antes da estada dos 40 anos e da outorga dos 10 mandamentos, existiram os 42 mandamentos egípcios. E o primeiro desses mandamentos, não terás outros deuses além de mim, nunca teve a obediência desejada, como vimos, por Salomão. Então houve uma guerra de conquista de Canaã? Nunca houve conquista militar de Canaã, pelo menos como conta a Bíblia. E além disso, em escassas 2 semanas, percorrendo a pé terrenos acidentados por distâncias imensas, porque nunca houve êxodos no século XV, XIV, XIII, muito menos no século XII. O povo israelita é canaanita, sempre esteve ali, nas 2 regiões, mais ao norte, segundo a tradição de El e de nomes terminados em El, fonte eloísta, e no sul, mais pobre, mais rarefeito de gente, mais montanhoso e seco e de solo rochoso. Abraão, se fosse histórico, teria conhecido El Shaddai, o El da montanha. Jacó, do reino do norte, lutou com El, daí se chamou Israel, aquele que luta com El. Moisés, se tivesse existido, teria conhecido Javé. O reino do sul foi o lar de quem escreveu o Deuteronômio e os livros seguintes até Reis 1 e 2. A história dos 3 patriarcas, se tivessem existido, e não há uma única prova que existiram, a questão dos camelos de Abraão é muito conhecida por muitos. Não existiam camelos domesticados à época em que Abraão teria vivido, isto é, século XVI, século XVIII, ou alguns até imaginam século XIX a.C. Essa história, na verdade, representa as 3 famílias que na Bíblia aparecem e parecem interligadas. Mas já vimos que os 3 representam tradições de lugares distintos, escritas por pessoas distintas, em tempos diferentes e mais de uma vez. Outra questão importante: por que cresceu o reino de Judá, o reino pobre e menor? A destruição do reino do norte faz crescer Judá ao sul. Jerusalém era um minúsculo vilarejo com 3 ou 4 hectares no tempo de Davi. O tempo de Davi, rei, 1005 até 970 a.C. A cidade não tinha mais do que 5.000 habitantes. A região toda era quase um vazio demográfico. Esse crescimento só se deu após a derrocada do norte nas mãos dos assírios. A partir de 722, com a conquista da Samaria por Sargão II, começou o deslocamento de refugiados para o sul, atingindo o máximo no período de paz e prosperidade no final do século VII, no reinado de Josias. Nunca houve um rei tão bom como Josias. Outra questão: o reino de Israel era todo mau. E os reis foram 19 do reino do norte, e todos foram maus, e 20 do reino de Judá, só 8 foram bons. Adivinhe qual o reino que escreveu isso na Bíblia? Esta é a história deuteronomística. E a história deuteronomística de Judá e seus escribas do século VII. Mais do que a história do vencedor, essa é a história de quem ficou vivo para contar a história. No reino de Judá, seus escribas mais importantes, seus intelectuais mais brilhantes, escreveram o Pentateuco, o editaram mais de uma vez. Lembram que ao Deuteronômio seguiram-se os outros livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Um recadinho final. Nós temos uma história de mais do que um vencedor, um sobrevivente, como eu disse. Essa história foi reeditada
ou remendada de uma maneira que não é a história minimalista recente que a reconhece. Há textos muito antigos, textos acadêmicos de história, anteriores a 1970, que falam da importância do rei Josias para essa história de Judá. Eu vou falar sobre a reforma religiosa, inicialmente, do rei Josias. O monoteísmo, o javeísmo, torna-se obrigatório. Os lugares altos são fechados. Os cultos a Baal e a Asherát não são mais permitidos. Os sacerdotes israelitas que queimavam incensos aos deuses canaanitas são obrigados a servir a Javé. Os pilares são destruídos. Os sacerdotes que trabalhavam para Baal, inclusive dentro do templo que Salomão construiu, passaram fome. O templo é o único lugar permitido de adoração a Javé. A plataforma de Josias, um rei, uma nação unida, uma moeda, uma só religião, com um só Deus, foi interrompida, entretanto, por um egípcio no ano de 609 a.C. Josias morreu nas mãos do faraó Necal II. O faraó tinha os mesmos sonhos expansionistas de Josias. Lutaram os dois pelo espaço também reivindicado pelo faraó. A força da tradição deuteronomística faz ainda hoje as pessoas acreditarem que existiu um reino unificado desde sempre. A fonte dessa crença é ideológica nacionalista. Josias se achava Davi. Afinal, nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele. 2 Reis, 23 e 24. Eu tenho agora uma leitura de um texto, o texto de Paul Garelli, O Oriente Próximo Asiático, Impérios Mesopotâmicos Israel, editora Nova Clio, 1974. Estudei esse livro no curso de História, e esse livro, portanto, tem 40 anos. O que ele diz? Na página 172. A reforma de Josias e as correntes religiosas anteriores ao exílio. O Deuteronômio. Para o reino de Judá, o enfraquecimento do poder assírio abriu uma era de recuperação nacional. Em 622, Josias praticamente recobrou a independência política. Foi nesse ano, 18º de seu reino, que se encontrou no Templo de Jerusalém o Livro da Lei, hoje reconhecido como parte do Deuteronômio canônico. A descoberta, ao que parece, esteve na origem do conjunto de medidas que se denomina Reforma de Josias, cujo objetivo era uma restauração política e religiosa. Depois de reiterar a aliança do Sinai, o rei empreendeu a purificação do Templo de Jerusalém, desembaraçando-os de quaisquer objetos ou emblemas vinculados ao paganismo. Além disso, profanou todos os lugares altos dos territórios de Judá e fez ir para Jerusalém todos os sacerdotes que ali serviam, sem, no entanto, conceder-lhes as prerrogativas do sacerdócio oficial. Proscreveu a adivinhação sob todas as formas e celebrou a Páscoa com solenidade sem precedente. Realizava-se assim o monopólio do culto ao santuário nacional, preconizado pelo Código do Deuteronômio. Era o coroamento da reação do javeísmo autêntico contra toda e qualquer forma de compromisso com a civilização ou religião de Canaã. Era a ruptura, então, definitiva de Canaã. Convertendo em crime capital a infidelidade a Javé, o código continha, significativamente, um apelo à Guerra Santa, a qual ele associava não um exército profissional, mas o povo inteiro. Algumas das disposições a esse respeito contrastam fortemente com o humanitarismo que caracteriza o restante da compilação. A mesma vontade de extirpar radicalmente o canaanismo animara sem cessar o movimento reformador dos profetas. O programa social do Deuteronômio também reflete as ideias proféticas claramente perceptíveis na preocupação do Código com a justiça e na solicitude manifestada para com os humildes e os pobres, fossem israelitas ou estrangeiros domiciliados, para com as viúvas, os órfãos e os antigos sacerdotes dos lugares elevados,
que a própria reforma privava dos meios de subsistência. Concebido para tornar-se a carta religiosa e social do reino de Josias, o Deuteronômio ultrapassou os limites das contingências históricas que lhe deram surgimento. Livro do pacto, pelo qual a divindade concedia a graça de ligar-se a um povo que não tinha nenhum direito à eleição, conservado paralelamente à legislação do Código Sacerdotal. O Deuteronômio seria considerado parte da lei revelada a Moisés, tornando-se a pedra angular do judaísmo. Mas, como disse, com a intromissão do faraó Necal, interrompeu-se o sonho, este sim, do verdadeiro Reino Unido de Judá ao Reino de Israel ao norte. Havia a chance de Josias fazer isto que é atribuído aos israelitas de 300 anos antes. Se vislumbrava, ou Josias vislumbrava a possibilidade de criar o verdadeiro Reino Unido, mas não conseguiu. Nunca houve um Reino Unido. Por vários fatores, nunca houve um Reino Unido. Então, esse reino chega ao fim. Com o fim de Judá, em 586 a.C., perde o partido Jeremias, do profeta Jeremias, que aconselhava ao rei Zedequia a não resistir aos babilônios de Nabucodonosor II. Lembrando a tragédia e a destruição de Lachish em 701 pelos assírios de Senecaribe, depois de um cerco de meses, Jeremias não foi ouvido. Venceu o partido da guerra. O profeta de Anatote vai morrer no Egito. Preconizava, então, Jeremias que o rei não fizesse a guerra aos babilônios. Isso é visto hoje como profecia. Mas isso é melhor visto como um cronista. Alguém inteligente que reconhece a assimetria daquela guerra, a disparidade de forças, o poder invencível de Nabucodonosor II contra o pobre reino de Judá, ainda que tivesse no seu esplendor. Eles militarmente não eram páreo. E, com medo do que aconteceu com Lachish em 701, Jeremias preconizava que o rei não caísse na tentação de declarar guerra como outros seus aliados queriam. Mas ele não foi ouvido e aconteceu o pior. 10 anos antes de 586, Nabucodonosor manda uma expedição que já produziu grande mal em Jerusalém. Mas, em 586, foi o fim. A destruição de Jerusalém e do templo, e o período do exílio começa. Esse exílio, entretanto, esse exílio babilônico, rendeu o Gênesis e todo o mito da criação, e o paraíso, e o dilúvio, e Babil, ou Torre de Babel. Mitos verdadeiros demais para serem apresentados como eram nos escritos originais sumerianos e acadianos. Mais ainda, o pós-exílio produziu a esperança libertadora do Messias. É nesse instante que surgem os judeus. E eu uso agora pela primeira vez, me referindo a israelitas com o nome de judeus. A luta agora será de Esdras e Neemias, a construção do segundo templo. Os 3 pilares do judaísmo, portanto, são os patriarcas, a lei e o Messias. Muito rarefeito historicamente é esse tripé. Os 2 primeiros pilares não têm historicidade quase nenhuma. O terceiro é uma esperança. No entanto, o livro que foi escrito, a Bíblia, é o maior código moral da humanidade dos últimos 2.500 anos. Nenhum outro livro depois desse, se iguala em profundidade moral. A Bíblia não é livro histórico, salvo em situações pontuais, mas é um guia que conduz metade do mundo pelo seu destino. O que vimos nesse estudo são apenas os primeiros 4 séculos dos israelitas. Do judaísmo como religião, quase nada disse. E disso eu não faço nem retiro qualquer valor. É evidente que esse estudo histórico e arqueológico, que eu compilei de várias fontes, por isso eu não cito bibliografias, isso é um estudo que eu faço já há 30 anos e que estou condensando aqui num vídeo para apresentá-lo também em forma compacta.
É evidente que esse estudo dos primeiros israelitas, suas origens, seu meio geográfico, suas lutas e crenças religiosas, é apenas um ponto de partida. Ele está muito longe de explicar o conflito brutal dos dias de hoje do Estado de Israel contra a população palestina insuflada pelo totalitarismo religioso islâmico. Nem esse estudo pretendeu isso. Porém, tais pontos de partida têm que ser sabidos, até para quem tem opinião formada sobre o atual Estado de Israel e seus inimigos. Aqui, nessa figura, estão as imagens da Babilônia de Nabucodonosor em ruínas. Poderiam estas serem as ruínas da nossa civilização? Para mim, a cada dia fica mais claro que as religiões abraâmicas nesse século XXI se corromperam a ponto de perderem de vista o valor da dignidade humana, rompendo com a tradição e o passado. Elas se transformaram em justificativa de ódio. O fanatismo religioso islâmico, a perversão socialista e maçônica do catolicismo dos tempos pós-Concílio Vaticano II, o judaísmo sendo substituído pela ideologia sionista, prejudicam e mancham de maneira quase que definitiva a concepção original de um Deus criador dessa civilização naquelas terras. A Terra Prometida se revelou fonte de desgraça humana. Os judeus que hoje habitam o Estado de Israel não são os mesmos que ainda esperam o Messias. Não há Messias algum no sionismo. Nem poderia haver, porque o sionismo não é uma religião. Nem o Mahdi, esperado pelos islâmicos, viria para consolidar uma religião de ódio. Quanto aos cristãos evangélicos, seus templos estão profanados pela luxúria e pela ambição política e econômica. Quando vejo um Papa defendendo subrepticiamente a ideologia socialista, quando vejo um Edir Macedo fantasiado de rei Salomão, ostentando a riqueza da corrupção moral e enganando mais de 10 milhões de brasileiros, e quando vejo o Islã treinar crianças para o terrorismo, não posso deixar de denunciar suas raízes humanas, demasiado humanas, criadas naquelas terras soi-disant sagradas. Muito obrigado por me ouvirem nesse estudo. Estou disposto a discutir tudo que aqui disse, sempre ressalvando a educação, o respeito pela opinião que cada um tem. Eu não faço nenhuma crítica religiosa ou moral à Bíblia em nenhum momento, não fiz nesse estudo. Apenas ressalto os aspectos arqueológicos e históricos já consolidados já dos últimos 30 ou 40 anos. Quem estudou essa história, de como isso apareceu, sabe do que eu estou falando. Isso aqui não é uma crítica à religião de ninguém, à fé de ninguém. Não se trata de fé, esse estudo. Se trata de história e arqueologia, tão somente. Muito obrigado.